Olá, nós vamos começar agora uma aula sobre interpretação tomográfica. Eu não vou começar pelos aspectos mais básicos da tomografia, descrição de aparelho, descrição de como funciona a tomografia. Eu quero te mostrar direto aspectos práticos. E eu vou conseguir mostrar para você que tem algumas coisas na avaliação tomográfica que você está fazendo errado. Eu vou começar de um aspecto mais simples relacionado à observação das tomografias e vou mudar de exame e passar para alguns aspectos um pouco mais complexos dessas avaliações de tomografia. Então vamos supor que o que acontece tradicionalmente, você solicita a tomografia, recebe o exame de um centro de radiodiagnóstico e o que você tem? Você tem uma imagem panorâmica ali e você tem cortes. Cortes parasagitais, que são reconstruções, na verdade, né? Reconstruções parasagitais para sua avaliação. Aí você pega, já bate o olho direto nas reconstruções e às vezes já vem com as medidas. Então vamos supor, já vem aqui com medida. E aí a gente vai lá e faz a medida. Vou lá e faço medida, certo? Um dos primeiros aspectos que a gente vai observar aqui, não é o mais importante, mas é o primeiro que eu quero observar. Reparem no forame mentual. Onde está o forame mentual? Aqui. Deixa eu ampliar essa imagem para a gente poder ter uma ideia do que eu quero dizer com exatidão. Então, se eu pego uma panorâmica ou uma periapical, como eu disse em aula anterior, e vou fazer uma medida na periapical ou na panorâmica da altura do forame mentual, que é onde eu acho que eu consigo colocar o implante, eu vou ter a medida até essa região, que é essa região do forame. Então, eu vou ter uma medida daqui para cima. Opa, o que eu consigo instalar de implante é isso, 13. Mas, na verdade, aqui até aqui 13 tudo bem, né? Mas poderia ser 7. Mas, na verdade, eu consigo instalar o implante até aqui embaixo. Viram como a medida vai dar diferente? 16,8. Então, a primeira coisa, a tomografia vai facilitar essa visão, vai dar essa visão tridimensional e vai permitir com que as sobreposições de imagem sejam melhor avaliadas. Então, usando aqui como exemplo, eu não coloco o implante aqui. Eu coloco o implante até aqui embaixo, caso eu necessite. Então vamos supor que eu olho o forame mentual, ele está a 5 milímetros do rebordo. Mas colocando o implante para a lingual do forame, eu consigo colocar ele, eu tenho 8 milímetros. É isso que eu vou usar. Se eu não estou trabalhando com cirurgia guiada, se eu estou trabalhando à mão livre, eu tenho parâmetros aqui para me nortear. Por exemplo, o direcionamento da tábua óssea lingual. Eu sei que se eu começar a instalação de um implante para conseguir passar ele atrás do forame mentual, eu tenho que fazer essa instalação paralela à tábua óssea aqui lingual, para me manter o direcionamento e eu não jogar o implante dessa forma em cima do alveolar ou em cima do forame mentual e de todo o seu conteúdo. Então essa é uma primeira avaliação, que a gente respeitar e entender de fato o que é essa avaliação 3D. Segundo aspecto, observe aqui nessa imagem esse aspecto de falta de osso nessa região. Eu já observei algumas, junto com alunos, a interpretação de imagens em tomografias e às vezes tem um espanto do aluno. Olha, essa região não tem osso, essa região está comunicando vestibular com lingual. O que acontece aí? O que acontece aí é que essa imagem panorâmica, como eu já disse, ela não é diagnóstica. Ela é uma ideia só para a gente conseguir localizar os cortes que a gente tem. Só para a gente conseguir localizar esses cortes aqui. Então, ela não serve de diagnóstico. Eu vou movimentar os cortes, essa barra para onde eu quiser e vou avaliar agora aqui, a minha região de interesse. Então, isso aqui serve só para me localizar em relação aos cortes. Por quê? Porque eu construo essa visão panorâmica baseada nessa linha. Então, essa linha é que é o direcionamento para a construção dessa panorâmica, entre aspas, que a gente vê quando a gente recebe o exame impresso. Você vê que eu posso alterar esse arco como eu quiser aqui, ó, vou puxar o arco para cá e vai sumir totalmente o osso daquela região. Então eu já peguei interpretações tomográficas feitas por aluno de especialização em formação ainda, que falam, nossa, não tem osso nessa região. Aí a gente vai olhar o exame está mal formatado. Mas como a gente recebe o exame
pronto do centro diagnóstico, a gente tem que entender esse aspecto para conseguir interpretar adequadamente. Então, a imagem panorâmica não é diagnóstica. Ela só nos conduz a encontrar as regiões de interesse. E aí vemos um outro aspecto. Repare aqui. Eu tenho o direcionamento dos cortes nesse tipo de programa num sentido aqui vertical. Eu não consigo alterar a direção dos cortes. Mas o posicionamento do paciente, ele não me permite aqui avaliar um corte na direção do implante. Qual é a direção do implante que eu preciso? Essa é a direção do implante. Essa é a direção do implante. Mas essa é a direção do corte. Como eu vou ter medidas precisas se a direção do implante não corresponde à direção da reconstrução ou do corte parassagital que eu estou avaliando? Então, tantas e tantas vezes, os exames vêm para a gente do centro diagnóstico e o radiologista, o técnico, formatam esse exame da forma como eles acham adequada, mas não são eles que vão fazer a cirurgia, decidir pelo posicionamento do implante. Então, cabe a nós identificarmos que esse exame não está bem formatado para o nosso interesse. É um erro do centro radiológico isso? Não, não é um erro. É um erro do dentista aceitar esse exame e simplesmente fazer medidas nesse exame baseada nisso. Se eu, por exemplo, eu peço os meus exames num centro específico na minha cidade. Todo exame que eu peço junto com o CD do exame, com o programa de interpretação, que é esse que vocês estão vendo. Então, se eu recebo o exame já impresso, e eu avalio que a impressão está adequada, e tem medidas na região que me interessam, clinicamente eu já avaliei o paciente, e eu sei que aquele exame corresponde à realidade, eu posso usar tranquilamente o exame. Mas se eu avaliar algo como isso, eu abro o exame, eu coloco na tela adequada, e olha isso. Olha o que vai acontecer com a imagem. Eu consigo modificar como se fosse o posicionamento do paciente no aparelho. Eu mostrei na aula de interesses radiográficos que se um paciente para panorâmica fica posicionado com o mento para baixo ou para cima, a panorâmica sai errada. Na tomografia, às vezes o paciente corretamente posicionado gera uma interpretação errada, não é o que a gente quer. E às vezes eu preciso modificar a posição da cabeça do paciente para que eu tenha uma modificação da orientação panorâmica. Veja, tem uma modificação da orientação panorâmica aqui. Eu vou modificar um pouco mais. Modifiquei de novo. Tem uma modificação da panorâmica. E quando eu vou para a tela de interpretação, olha o que acontece. Deixa eu movimentar aqui. Agora sim, eu tenho a barra que me orienta em relação aos cortes posicionada no exato direcionamento que vai ser o meu implante. Então, agora eu sei como estará posicionado o meu implante em relação a esses cortes. E eu posso agora ter a segurança de fazer as medidas que eu quero. Segurando, deixa eu remover as medições que eu fiz previamente. E agora eu posso fazer as medições. Então eu tenho segurança de saber o mentual até a crista óssea, quanto é que tem. Quanto que eu tenho de altura aqui para instalar, caso eu instale um implante por lingual ao mentual. Nesse caso, pode parecer irrelevante, porque eu tenho medidas muito largas, muito grandes. Eu tenho 11, 13, 15, 16 milímetros de aferição das medidas aí. Só que em alguns casos, isso vai ser limite. Se eu faço numa direção, eu caio em cima do mentual, em cima do alveolar inferior. Se eu faço em outra direção, eu não caio. Então, conseguir reformatar o exame, caso seja necessário, é imprescindível. Então, 2 pontos básicos aqui. 3. A tomografia é para uma avaliação 3D. Eu não uso a panorâmica. Eu uso cada corte parassagital. É avaliação 3D. 2. A panorâmica, entre aspas, da tomografia não é diagnóstico. É só para localizar corte. 2. 3. Eu tenho que saber se os cortes estão direcionados da forma como eu vou precisar para a minha cirurgia, para saber se eu tenho medidas exatas. Eu acredito que esses pontos todos ficaram claros aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de exame e vou continuar essa conversa com você, agora subindo um grau de dificuldade, certo? Bom, troquei de exame aqui. Agora a gente tem um outro paciente. O paciente que fez cirurgia ortognática, tem algumas perdas.
Mas a gente vai avaliar agora essa região de molar aqui. Perceba, olha como que o exame vem. O paciente está bem posicionado, né? Olha a linha de oclusão dele, está retinha. Mas ainda assim, olha a direção das reconstruções parassagitais para a direção do implante que vai ser. Então eu preciso fazer a reformatação do exame numa posição melhor, que vai me facilitar a interpretação, me gerar uma interpretação na direção adequada. Eu volto lá para a tela de implante e agora eu vou avaliar essa região desse molar que vai perder. Vou fazer exclusivamente a avaliação dessa região. Bom, será que eu consigo fazer um implante imediato? Olha os aspectos que eu vou te mostrar aqui. Numa avaliação inicial aqui do caso, deixa eu tirar isso aqui, você vai imaginar o seguinte, o alveolar inferior está aqui, eu posso instalar um implante 2 milímetros para cima e tenho bastante osso apical para ancorar. E nós vamos ver dois aspectos muito legais aqui. Primeiro aspecto, olha onde está o alveolar inferior, está aqui, ó, nessa linha. E olha o que acontece com a mandíbula nessa região. Lembra da aula de reparos anatômicos essenciais para a implantodontia? Que eu tenho a região da fóvea submandibular e eu posso ter um afinamento da mandíbula. E se eu acreditar nessa medida, sem olhar a tomografia, eu posso fazer isso. Eu caio para dentro da fóvea submandibular, pela direção da mandíbula, pelo afinamento da mandíbula nessa região e o posicionamento mais baixo do alveolar inferior. Então, a avaliação tomográfica é essencial. Então, olha isso. Eu me enganei na imagem panorâmica, assim como eu me enganaria na panorâmica convencional e na periapical, de que eu tenho uma altura que, na verdade, eu não tenho. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, exclusivo desse caso, deixa eu tirar as medidas. O segundo aspecto exclusivo desse caso, mesmo não tendo a altura que a primeira imagem me faz imaginar que eu tenho, eu percebo que eu tenho osso lingual aqui, ó, para travamento de implante. Então, se eu não tenho tanto osso aqui apical, talvez, se eu não tiver tanto osso apical, mas eu tenho uma tábua óssea lingual e mais osso aqui, ó, por lingual e apical, para travar o implante. Reforço a análise tridimensional e muito importante para a análise tridimensional, utilizar as outras imagens que a tomografia nos permite. Então eu vou mudar de tela aqui, que é a tela que me mostra os cortes axiais, frontais ou coronais e sagitais. Tá? Eu tenho essa imagem aqui, ó, vou reduzir ela para a gente ter uma ideia melhor, que é assim que ela aparece inicialmente para a gente. Aqui. Tá? Então essa aqui é a imagem axial. E eu vou puxar ela para a região daquele implante que eu quero remover e instalar o implante imediatamente. Eu vou movimentar essa imagem, que está circulada em vermelho, por essa guia aqui. Pela a guia vermelha. Então eu vou, indo para a apical. Olha que interessante. Logo na cervical do dente, o dente ocupa o rebordo de vestibular a lingual completamente. Conforme eu vou jogando a imagem para a apical, vai aparecendo o osso por lingual. Mais osso, olha quanto osso por lingual a gente tem. Quer dizer, se eu tenho um implante posicionado nessa região, no septo, entre as raízes, acompanhando o direcionamento da tábua lingual, eu vou ter um perfeito travamento desse implante. Esse caso foi conduzido dessa forma. Extração e o planejamento para implantação nessa região de grande volume ósseo que a gente está vendo e respeitando logo abaixo a região da fóvea. Tem um afinamento da mandíbula. Deixa eu aumentar aqui. A região da fóvea. Tem um afinamento. Então, com essa avaliação bem feita, a gente consegue muita coisa que a gente achava que não conseguiria com uma análise inicial dos casos. Daí que compreender a interpretação tomográfica é essencial para tirar o máximo proveito do osso que o paciente apresenta, também do tecido mole,
e do sistema de implante para conseguir o resultado máximo sem procedimentos de enxertia prévios, sem esperar muito tempo, sem esperar a cicatrização óssea para depois ver o que sobrou do rebordo, porque a gente já vê que tem rebordo. Então, compreender a avaliação tomográfica, conseguir enxergar 3D. Numa cirurgia guiada, nesse caso, o implante é posicionado, a cirurgia é feita facilmente. Mas imagine quando a gente tem um pouco remanescente, esse remanescente pode ser trabalhado por meio de divisão do rebordo, split crest, por meio de técnicas de Summers, que são técnicas que não são conduzidas por meio da cirurgia guiada. Então, num posicionamento convencional, seria impossível colocar um implante pela guiada ou sem algum procedimento a mais. Com uma expansão ou uma técnica de Summers eu consigo, mas a guiada não me permite fazer essas técnicas de forma guiada. Eu preciso da interpretação tomográfica perfeita. Eu vou trocar de novo o caso, complicar um pouco mais a avaliação, para você entender todos os pormenores, o que a gente vai precisar conseguir interpretar para não incorrer em diversos erros que eu vejo que são comuns na clínica de implantodontia no que tange a interpretação tomográfica. Então, deixa eu mudar de caso. Vamos lá, eu troquei de caso de novo. E agora, imagine esse paciente, um paciente com fissura labiopalatina, ele tem uma fissura na região do 12, não vai ser instalado implante, vai ser feito prótese fixa. Mas ali, ó, distal ao dente dele 23, que está na posição para 22, então quer dizer, na região aqui de 23, eu tenho uma solicitação para avaliação de implante. Imagine que o centro radiológico te mande essa imagem. O que você olha? Bom, tem uma abundância de espaço aí mesodistal, e nos cortes que vieram nessa região, olha os cortes que vieram nessa região. Olha a altura de osso que eu tenho. Eu vou fazer a medida, o centro já te manda isso pronto, né? Ele te manda aqui, ó, 15 de altura por 6,41, onde tem menos altura é aqui, ó, que tem 11,12, certo? E onde tem mais altura vai ser aqui. É isso? É 14. Então você recebe essa imagem e você fala, tem espaço e tem altura óssea. Não tem nada que me contraindique a instalação do implante nessa região. Vamos ver se não tem mesmo. Tela de pré-visualização. Olha o que acontece. Eu falei para você que essa imagem ela é feita baseada nessa linha. Só que essa linha ela é feita automaticamente. O técnico vai e pode fazer algumas correções nela. Eu vou fazer uma pequena alteração nessa linha e a gente vai ver o que acontece. O que aconteceu com o espaço para o implante que eu tinha, o espaço mesodistal? Diminuiu muito. Será que eu tenho ainda menos espaço do que isso? Será que eu tenho menos espaço? Olha o espaço, diminuiu demais. Quer dizer, de um caso abundante já ficou muito limitado. O que eu fiz que alterou, parece, a angulação de raízes? Então, não alterou a angulação de raízes. Eu tenho um arco, e vamos supor que essa imagem acima, a panorâmica, ela é feita acompanhando 2 milímetros para vestibular desse arco e 2 milímetros para palatino desse arco. E essa imagem só de 4 milímetros é que é aberta. Se esse arco é feito muito para vestibular, o arco é 1. Se ele é feito muito para palatino, o arco é outro. E você vai compreender agora, que eu vou mostrar, na imagem axial. Então, eu vou pegar a axial, vou ampliar. Né? O que eu vou ter aqui nessa região? Ó, essa é a região de interesse. Essa aqui é a região de interesse. Então, o que eu tenho aqui? Se eu faço um arco muito para vestibular, o arco está pegando uma imagem que mostra o distanciamento entre as raízes dos dentes na região vestibular. Se eu faço um arco muito palatino, o distanciamento que ele vai me mostrar no exame, que é a segunda medida que eu fiz ali, é o distanciamento entre as porções palatinas das raízes. O que acontece? Eu trato muito paciente, eu atendo muito paciente que vem de tratamento ortodôntico. Muitas vezes não tem espaço para colocar implante. E a ortodontia afasta os dentes. Só que muitas vezes, como é que o tratamento ortodôntico gera esse afastamento para gerar um espaço protético? Uma mola por vestibular. Então, o que a mola faz é afastar
as vestibulares dos dentes. E muitas vezes a palatina continua próxima, como é o caso, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então eu tenho, por vestibular, uma imagem que me mostra, se eu medir com um compasso de ponta seca, clinicamente, entre as vestibulares dos dentes, eu tenho 9,5 milímetros. Mas, entre as raízes nessa região, eu tenho 4,7. Eu não consigo instalar um implante. Então, isso aqui, eu preciso avaliar ao longo de todo o trajeto do implante. Eu não posso fazer medidas de distância mesodistal, né, entre as raízes de dentes, eu não posso fazer de forma alguma pela panorâmica. Eu tenho que fazer pelo corte axial. Eu não consigo fazer isso pelos cortes parassagitais. Eles só mostram fatias. O corte parassagital é um corte nessa direção. Então ele só vai avaliar a distância vestíbulo lingual, vestíbulo palatina e a altura que eu consigo de óssea, mas não vai me avaliar mesodistal. Então eu preciso correr o exame no sentido ápico-coronal, para avaliar a medida. Então pode ser que, por exemplo, na região, quando, coroa de dente, coroa, começou o tecido ósseo, tá? Eu faço uma medida aqui, e a menor medida que eu tenho é 7,16, ótimo. Eu consigo colocar um implante aí. E aí eu vou continuar. Eu vou agora mais para a apical. E as raízes começam a se aproximar, a convergir para a apical. No ponto de maior convergência, de maior proximidade entre elas, eu tenho essa medida. 4,17, 4,20. Mostrando que, dependendo do posicionamento do meu implante, eu não vou conseguir colocar esse implante. Talvez eu consiga colocá-lo vestibularizado. Para fugir dessa região, eu coloco o implante aqui. E aí eu preciso de uma avaliação clínica para saber se é possível esse posicionamento sem prejudicar o resultado final. Às vezes eu preciso colocar, como na coronal eu tenho espaço, a cabeça na posição certa. Só que o corpo do implante inclinado para vestibular, para fugir dessa convergência entre as raízes. Então eu jogo o corpo do implante nessa região. Mas, na coronal, eu tenho a instalação da cabeça na posição correta. Então é possível fazer. Só que isso é possível fazer por meio de uma avaliação tomográfica adequada. Tá? Então o que fica evidente aqui? Eu preciso saber se a tomografia ela tem uma formatação condizente com o posicionamento de implante que eu preciso, condizente com as informações que eu preciso. Eu não posso avaliar espaço interproximal por meio da formatação panorâmica. E se eu olhar apenas clinicamente, pode ser que o espaço na cervical, onde eu vou colocar a cabeça do implante, seja bom, mas no interior do osso as raízes estejam convergentes. Eu não posso aceitar a formatação inicial, eu tenho que avaliar se ela é real. Então a melhor coisa é eu pegar o CD, colocar no computador, verificar o posicionamento da cabeça do paciente, refazer o arco e, além de fazer as medidas de altura e espessura óssea, eu avaliar a distância entre raízes dentárias por meio dos cortes axiais. Então, repito, eu trato muito paciente que passou por tratamento ortodôntico. E após tratamento ortodôntico, quando é feito o tratamento para afastar as coroas, para gerar espaço protético, é muito comum que as raízes continuem convergentes ou paralelas, porém a superfície palatina das coroas convergente, porque foi colocada uma mola na vestibular que abriu o espaço. Então, essa metodologia de tratamento não funciona para reabilitar posteriormente o paciente com prótese fixa. Não funciona para reabilitar o paciente por meio de implantes. Então, são inúmeros os casos em que eu recebo o paciente com finalização ortodôntica e precisa reinstalar o aparelho para corrigir esse problema de angulação de raízes para permitir a instalação do implante. Certo? Eu espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora e tenha colocado na sua cabeça, tenha te convencido de que aprender a interpretar o exame original, abrir o programa e manipular a tomografia é imprescindível para você conseguir executar
todas as técnicas de instalação de implante a que a gente se propõe, com segurança, sem lesar as raízes do paciente, sem ter dor pós-operatória, conseguindo aproveitar, né, o potencial máximo que o paciente tem, identificando quaisquer dificuldades. É muito melhor fazer essas identificações agora e mandar o paciente para um retratamento ortodôntico, por exemplo, ou encaminhar o paciente para uma prótese fixa, caso não seja necessário. Certo? Então, eu espero ter colaborado aí com a sua visão de tomografia. Se ficar alguma dúvida, se quiser alguma outra dica, tiver algum caso com algum problema e queira entrar em contato com a gente aí para dar uma dica em relação à interpretação tomográfica, faz um comentário nessa aula aí, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai te ajudar, certo? Um abraço.